Gente, para começar hoje, eu tomei a liberdade de fazer essa apresentaçãozinha, porque eu tenho um hábito, às vezes, quando eu sento para estudar, eu faço anotação, né? Aí a gente começa a fazer elaborar aquele texto e tal, e como militar, às vezes a gente prepara alguns treinamentos, então a gente tem um hábito de fazer slide, fazer apresentação. Eu achei que fazer o slide assim ia ficar mais didático para o pessoal acompanhar, né? Então, para começar, o texto hoje será o texto base hoje, é 1 Coríntios 10, versículo 13. Nesse texto aqui eu vou trabalhar o tema da resiliência. Na verdade, por coincidência ou não, eu ia trabalhar com aquele texto de Filipenses, né? Que o Jorge falou, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Porque assim, sempre que eu procuro, né, falar, que o Jorge me pede para falar aqui, eu procuro falar de coisas assim que eu vivencio no dia a dia, sejam falhas minhas, sejam estudos meus que eu faço, né? Então, assim, eu iniciei meu estudo por esse texto, né? Só que por acaso, assim, lendo e pesquisando, eu sou uma pessoa que procura sempre ler história, ler as coisas para aprender também com os ensinamentos das outras pessoas, dos outros povos, né? E eu vi que acabei caindo nesse texto aqui de 1 Coríntios 10, que na verdade o texto começa já no primeiro versículo, né? Que o título diz Exemplos da História de Israel. Mas assim, o principal para mim é esse versículo 13. Todos encontraram? Eu vou fazer a leitura. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Nessa carta de Paulo aos Coríntios, nesses 13 primeiros versículos do capítulo 10, ele cita exemplos da história de Israel. Começando ali pela saída do povo de Israel do Egito, né? Quando Deus prove a Moisés guiá-los pelo deserto até a terra prometida. E Paulo cita que, nesse texto, que em diversas ocasiões o povo ele não foi resiliente. O povo sempre estava reclamando de alguma coisa, sempre estava passando as provações e sempre reclamando das coisas. E o que acontece, né? Por que eu tomei esse texto como exemplo? Porque quando a gente fala em resiliência, né? O significado de resiliência, né, para ser mais específico, seria assim, e tem dois significados, mas eu vou pegar o significado mais comumente falado, né, um significado mais social, como eles falam, né, é a capacidade de recobrar facilmente ou de se adaptar à má sorte ou às mudanças. E estudando sobre resiliência, né, eu procuro várias fontes, né, eu sou um cara que bebe de várias fontes, vamos assim dizer. Então eu vi que resiliência é a capacidade de se adaptar e superar adversidades e recuperar-se de situações desafiadoras. E vendo o contexto de hoje em dia, principalmente esse período que a gente passou agora, que foi o carnaval, né, principalmente para nós cristãos, né, a gente vê que é um período assim, bem tentador. A gente sai na rua, né, a gente vê as pessoas, o comportamento das pessoas, tu vê que as pessoas elas estão assim. É um momento assim no período do ano que as pessoas assim estão bem à vontade, na falta de um termo mais pejorativo, né? Elas ficam bem libertinas. E às vezes até para você se relacionar com as pessoas é complicado. Você tem que ter uma certa assim, não só paciência, mas até assim também assim procurar
evitar certas tentações, certas assim, se afastar mesmo de certos momentos. Eu acho assim bacana porque, por exemplo, minha família pegou esse período de carnaval e foi também fazer um retiro, né? Eles foram convidados para uma determinada igreja e foi fazer o retiro. Eu, em virtude do trabalho, eu também fiquei afastado do convívio, né, das outras pessoas em virtude do meu trabalho, né? De certa forma foi um retiro que eu fiz também para mim. Mas assim, convivendo no trabalho com os colegas, a gente vê assim como é que a gente está vivendo um período assim tão libertino, tão assim, tão desapegado no mau sentido, né? Desapegado a valores, desapegado a fé, desapegado à moralidade, desapegado a respeito. Então, assim, eu já vinha estudando esse tema, só que nesse carnaval esse tema me tocou mais. Me tocou porque, assim, a gente tenta estar no mundo no sentido de estar convivendo com as outras pessoas, de estar conversando, dialogando, até quando a oportunidade permite levar a palavra. Só que você, o tempo todo, é tentado a se desviar dela. O tempo todo, a gente, mesmo sendo povo do Senhor, a gente é tentado a se afastar desse caminho. Então, assim, pesquisando sobre o tema, a gente acaba vendo que, assim, ele tem uma visão, a palavra resiliência tem tanto uma visão filosófica propriamente dita, né? Quanto até uma visão assim também nas áreas de saúde, principalmente a psicologia, né? Que ela está relacionada à aceitação serena das circunstâncias sem perder a paz interior. É uma expressão da força interior e da capacidade humana de transcender desafios. E realmente, assim, a resiliência, para você conseguir cultivar essa resiliência, você precisa ter essa paz interior. Só que foi nesse momento que eu comecei a entender qual é a diferença da resiliência filosófica para a resiliência cristã. Que a gente, quando estuda a filosofia, a base da filosofia é a evolução humana, é a evolução de nós como seres humanos mesmo. Só que ela parte de um princípio de que o ser humano, ele é racional. E é aí que eu acho que é a falha da filosofia, ou pelo menos assim, é a deficiência da filosofia, porque ela parte do princípio de que o ser humano ele tem dentro de si, e somente em si, a capacidade de evoluir por si só. E eu, como cristão, eu não acredito que o ser humano sozinho seja capaz disso. Eu acho que a gente, para poder evoluir, mesmo como ser humano, a gente precisa de Deus. Porque desde lá de trás de Adão, nós falhamos. Por mais que a gente tenha procurado se aperfeiçoar, procurado aprender com os exemplos do povo de Israel, procurado aprender com a palavra, nós sempre falhamos. Então, por mais que a gente busque ser mais resiliente, se afastar do mal, se afastar do que é pecaminoso, nós por si só não vamos conseguir. Então é por isso que a gente precisa estar sempre buscando a Deus, né? Precisa estar sempre estudando, precisa sempre estar atento, porque sem essa confiança em Deus e a busca pela força espiritual, a gente como cristão não vai conseguir ser resiliente. A gente até um certo ponto, lógico, né, como seres humanos, cada um tem uma resiliência maior do que outros, mas somente pela força humana a gente não vai conseguir. Sou testemunha disso, porque eu já passei muito tempo fora da igreja, já tentei por várias vezes e caí, entendeu? Então, assim, eu só comecei a compreender certas coisas que acontecem na nossa vida quando eu vi que, assim, o meu princípio ele não poderia partir somente de mim. Eu precisaria ter uma base mais forte. E essa base mais forte é Deus, porque Deus é soberano. Deus é o único perfeito. Ele já é perfeito. Ele não precisa buscar a perfeição. Nós sim precisamos buscar a perfeição. Mas a gente, para buscar a perfeição, a gente tem que ter um modelo, um norte, um objetivo,
E esse objetivo é Deus. Então, com isso, eu vejo como base para a busca da resiliência, através da visão cristã, nós precisamos ter a confiança em Deus, que Ele é a nossa base, a conexão, que é justamente o quê? Quando nos sentimos fracos, nos sentimos desamparados, a gente dobrar o joelho e orar, porque Deus criou até o mesmo canal para a gente poder buscar Ele. Quando a gente estuda na filosofia, a filosofia fala, né, dessa questão da gente aprender, né, ter essa capacidade de resistir, só que ela não te dá um canal. Só que na Bíblia a gente tem esse canal, que é a oração com Deus e a leitura da palavra. E os ensinos cristãos, que é a forma de a gente praticar essa resiliência. Por quê? Porque quando a gente pratica a leitura, a oração, as boas ações, né, a gente está ativamente buscando esta resiliência. Ela não é uma coisa só mental, ela é física também, né? Quando a gente busca um momento nosso, seja em grupo, igual a gente está aqui reunido, seja no particular, quando a gente está lendo, orando, a gente está buscando ativamente criar essa resiliência em Deus. Coisa que pro praticante da filosofia pura, simplesmente, eu sinto que é incompleto. E voltando no texto, não nos sobreveio tentação que não fosse humana, Paulo aqui faz um alerta de que, por mais que soframos problemas no dia a dia, temos nosso dia a dia, nenhuma dessas provações ela é superior ao que nós podemos resistir. Todas as provações que nós passamos, elas são humanas. Então, isso já é um motivo para não nos desesperarmos, não perdermos a calma, não perdermos a fé. Além do que, Paulo também faz uma promessa. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Isso é uma promessa que Deus fez para conosco. E ele também já dá a resposta. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Não só nesse texto, como em outras passagens, a gente vê essa promessa. João 16, 33. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Isso são palavras de Jesus. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então a gente vê que a própria Bíblia, ela já dá o caminho e dá as soluções. É só a gente ter fé e sempre estar buscando, porque a gente não precisa se desesperar. Por mais difícil que seja o seu problema, por mais maior que seja ele, talvez a gente naquele momento a gente não está enxergando a força que Deus nos dá para poder superar aquilo. Porque Deus prometeu que a gente vai poder superar. Outro texto também que a gente pode acompanhar é Apocalipse 3, 10. Nesse versículo, na carta da revelação de Apocalipse, fala: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Quer dizer, aqui a gente vê também que, por mais que nós sejamos provados por Deus, Deus também de antemão, Ele já nos agraciou com a vitória.
porque Jorge mesmo de vez em quando lembra a gente que o que a gente faz não é para ganhar, a gente já ganhou. O que a gente faz é para agradecer o que Deus já nos deu. E aqui eu vejo nesse texto que é a prova, que Deus mais uma vez promete que a nossa vitória, por ser perseverante nele, por ser resiliente nele, já é garantida. Porque quando a provação maior vier, nós já estaremos protegidos por ele. Então, assim, o cristão ele sempre tem que ter o foco, não vou dizer nem por otimismo, mas porque Deus ele já prometeu a vitória. Por qualquer que seja o problema que nós passamos, Deus já prometeu a vitória. A tentação, as provações já são um teste para a gente evoluir mais e mais, mas a vitória já é garantida. A gente pode não ver, pode não entender, pode não compreender, mas a vitória já é garantida por Deus. Essa é a visão que eu tenho. Então, para a gente cultivar essa resiliência cristã, a gente precisa de alguns princípios, que a gente tem que estar sempre trabalhando ele. Primeiramente, a fé em Deus, a crença de que Deus soberano é fundamental e que a base para a esperança e a confiança está em que Deus está no controle. A primeira coisa que a gente tem que ter é a fé em Deus. Não precisa ter desespero. É difícil? É. Mas olhe a provação como um caminho a ser caminhado. 2. A esperança na redenção. A convicção de que Deus tem um plano para a humanidade e que as dificuldades na vida presente é apenas temporária. 3. A força da oração, que eu já falei anteriormente. A oração é o canal de comunicação que a gente tem com Deus. Deus ele sempre está com o canal aberto para conversar com a gente. O que a gente tem que ter atenção é que Deus não fala muitas das vezes da forma como a gente quer. Ou que num primeiro momento ele não é tão inteligível para a gente. Mas Deus, quando a gente ora, ele sempre responde. 4. Comunidade. A comunidade cristã oferece apoio e encorajamento mútuo. Quer dizer, essa questão assim, que às vezes a gente fala assim, não, eu sou forte o suficiente para resolver meus problemas sozinho. Eu tenho essa deficiência, né, dessa questão da comunidade. Eu estou com vocês aqui, eu tenho aprendido bastante essa questão da vida em comunidade. E não só a comunidade, a gente aqui, como também a comunidade fora. No sentido de que, como Paloma deu exemplo aqui, a gente surge uma oportunidade, a gente tem que agir enquanto comunidade. Agir da forma assim, você precisa de alguma coisa, a gente posso te dar alguma assistência, precisa de alguma ajuda. Então, assim, essa questão também ajuda a gente a criar essa resiliência. Por quê? Porque a gente sabe que não só depende da gente, como a gente também tem a comunidade para poder nos ajudar. E por fim, a perseverança. Que a situação, por mais que pareça desesperadora, ela é essencial para quê? Para que a gente possa continuar aprendendo. Porque uma vida também sem dificuldades também, você não aprende a dar valor às coisas. A verdadeira valorização das coisas está naquele rigor de você batalhar, lutar, né, conquistar, aquele senso de conquista. A pessoa quando recebe as coisas fáceis, a gente não costuma dar valor. Por mais que a gente tenha ciência da coisa, mas num determinado momento a gente acha que aquilo é fácil. A gente conseguiu pelas nossas próprias forças e não é bem assim. Então voltamos naqueles 3 princípios naqueles 3 ensinamentos bíblicos que Paulo cita, no caso aqui usando textos diferentes. A promessa da presença de Deus a todo instante, Deuteronômio 31, 6. Aqui nesse texto é quando Josué é designado sucessor de Moisés. Moisés fala com Moisés:
Moisés fala com Josué: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizais diante dele, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Então, quer dizer, a gente vê que mesmo desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, a Bíblia várias vezes cita que Deus sempre caminha com seus filhos. Então, assim, a gente tem que ter, né, na mente que todos os problemas que nós passamos é Deus trabalhando com a gente. Nunca é a gente trabalhando sozinho. É sempre Deus trazendo uma forma de a gente aprender, da gente evoluir, da gente crescer, da gente poder estar sempre buscando Ele também, porque essa aprovação faz com que a gente também, num determinado momento, se volte mais para Deus, que talvez a gente esteja num momento mais afastado, né? A perseverança, Romanos 5, Romanos 5, do 3 ao 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Então, aqui nesse texto, a gente vê que as tribulações, elas são ensinamentos. É uma forma de treinarmos o nosso espírito para as provações seguintes. Então, da mesma forma que Deus nos promete a vitória, Ele nos treina para as provações seguintes. Aquela mensagem que no início fala que Deus não te dará provação senão humana, é o que? Deus conhece a nossa capacidade. Então, Ele não vai dar provação para a gente que simplesmente nos derrube. Ele sabe que a evolução nossa depende desse ser testado por Deus. E por fim, o maior exemplo, que é o exemplo de Jesus Cristo. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignorância, e assentado à destra do trono de Deus. E está sentado à destra do trono de Deus. Na Bíblia a gente vê diversos exemplos de pessoas que foram resilientes, né? Jó, Abraão, né? Moisés. Mas eu já quis trazer logo o exemplo maior, que foi Jesus Cristo. Por quê? Porque por mais sacrificante que fosse a cruz, Jesus não abriu mão da missão dele. Quer dizer, mesmo ele não tendo os pecados nossos, por que carregá-los, que nós somos os devedores dos nossos próprios pecados, Deus morreu na cruz para nos salvar. Então, quer dizer, se Deus se fez homem e através de Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados,